Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática, de raciocínio lógico e estatística, e na aula de hoje, galera, dando continuidade ao nosso curso aí para a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, na disciplina raciocínio lógico matemático, né? Vamos falar hoje sobre porcentagem. Na verdade, o assunto porcentagem, nós dividimos ele em três partes. Porque a porcentagem envolve conhecimentos de razão, de proporção e, em alguns casos, até de regrinha de 3, que pode ser simples ou pode ser composta. Então, como são assuntos relacionados à parte da proporcionalidade, então a gente precisa ter alguns conhecimentos prévios. Porque você pode me perguntar assim, professor, mas razão e proporção especificamente não constam no edital. Não consta no edital exatamente essa palavra, mas a porcentagem, ela trabalha a proporcionalidade, porque ela é uma razão de proporção, ok? Por isso é importante a gente ter esse conhecimento prévio. Então, nós vamos aproveitar a oportunidade e fazer uma breve revisãozinha sobre esses assuntos. Hoje nós falaremos sobre razão e proporção. Então, vem comigo. Cara, se você já domina bem esse assunto, beleza, você pode pular lá para os exercícios. Mas se você é aquele aluno que desconhece esse assunto ou que está aí há muito tempo parado, é muito importante você assistir essa aula, porque vai te dar aí alguns conhecimentos, uma base para compreender melhor a porcentagem. Beleza? Vem comigo. Então vamos lá, galera. Olha só, na aula de hoje, o que a gente vai estar abordando aí? Nós vamos abordar o seguinte, ó. Nós vamos abordar conceito de razão, conceituar proporção e vamos aí, na oportunidade, resolver alguns exercícios. Tranquilo? Vamos começar falando aí de razão. O que é razão, professor? O que essa palavra quer dizer? Galera, a palavra razão quer dizer divisão. Toda vez que você ver ou ouvir a palavra razão, entenda, é uma divisão. Se é uma divisão, eu tenho que saber qual é o valor de cima e qual é o valor de baixo. É assim que nós representamos uma divisão. É uma coisa sobre outra coisa. Beleza? Então eu tenho o cara de cima e tenho o cara de baixo. Razão é isso, é um dividido pelo outro. E ao ser perguntado sobre a razão, então eu tenho que saber quem é o cara de cima e quem é o cara de baixo. Esta deve ser o nosso objetivo, encontrar esses dois valores. Beleza? Bom, então nós temos a seguinte situação. Vou pegar aqui dois valores, A e B. Então, razão é isso, ó, A dividido por B. Ok? Esse cara de cima, nós chamamos ele de numerador ou antecedente. Esse cara de baixo, nós chamamos ele de denominador ou de consequente. Então, antecedente e consequente são palavras utilizadas ao termo que está em cima e ao termo que está embaixo, respectivamente. Beleza? Então, isso que é a razão. Bom, então razão é uma fração, professor? Exatamente, razão é uma fração. Quando eu tenho um valor sobre o outro, eu tenho uma razão. Beleza? Bom, como que a gente aplica isso, professor? Como que pode ser cobrado isso? Bom, pode ser cobrado da seguinte forma. Um exemplo. Em um concurso, participaram 3.000 pessoas e foram aprovadas 1.800. A razão do número de candidatos reprovados para o total de candidatos participantes do curso é... E aqui eu tenho as alternativas de resposta. Bom, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? É entender a pergunta. A pergunta é a razão, então, uma divisão. Então, se ele quer a razão, ele quer que eu expresse uma relação de divisão entre dois valores. Portanto, eu tenho que saber quem é o cara que está em cima e quem é o cara que está embaixo. E ele pede a razão entre quem? Ele pede a razão entre os candidatos reprovados
pelos candidatos, pelo total de candidatos. Total de candidatos. Esta é a razão que o exercício quer que você determine. Ele quer que você encontre a razão, ou seja, o número de pessoas que reprovaram dividido pelo total de pessoas que participaram desse concurso. Tranquilo? Bom, então vamos em busca desses valores. O total de pessoas que participaram desse concurso eu sei, foram 3.000 pessoas. Então aqui embaixo já está resolvido. Total de candidatos 3.000. Está aqui, ó. Em um concurso participaram 3.000 pessoas. Pronto. Agora eu preciso descobrir quantos que foram reprovados. Ele falou que foram aprovados 1.800. Se eu tenho 3.000 pessoas e foram aprovados 1.800, quer dizer que reprovaram 1.200. A diferença, 3.000 tira 1.800, 1.200. Então, isso aqui é a quantidade de alunos reprovados. Beleza? Bom, agora que eu já sei o total de reprovados, então eu coloco aqui em cima, 1.200. Pronto. Qual é a razão do número de alunos reprovados para o total de alunos? 1.200 dividido por 3.000. Aí você vai, professor, mas não tem essa alternativa de resposta. É óbvio que não. Lembra na nossa aulinha de fração que eu disse para vocês que sempre que tiver uma fração e esta fração for possível ser simplificada, nós temos que fazer a simplificação dela. Estão lembrados? Então, eu tenho que fazer a simplificação disso daqui. Como que eu vou simplificar isso? Começo cortando os zeros, eliminando o zero. Ó. Um zero em cima, um zero embaixo. Um zero em cima, um zero embaixo. Quanto que ficou? 12 sobre 30. Professor, ainda não tem 12 sobre 30. Uma fração, ela deve ser simplificada até não dar mais para ser simplificada. Ou seja, ela se tornar irredutível. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Como os números são pares, lembram disso? Eu falei para vocês que sempre que for par, divide por 2. Então, eu vou dividir por 2 em cima e vou dividir por 2 embaixo. 12 dividido por 2, 6. 30 dividido por 2, 15. Ok? E agora? Bom, agora não é par. 6 é par, mas 15 não é par. Então, eu não posso mais dividir por 2. Para aí? Não. Eu tenho que verificar se dá por 3, se não der por 3, por 5, até eu verificar se existe algum valor. Lembrando que, como aqui é 6, o máximo que pode ser aqui é 6. Mas, se não foi por 2, então não vai ser por nenhum outro número par. Tá? Porque para que seja possível ser dividido por 6, teria que ser possível dividir por 2 também. Então, como não é divisível por 2, porque eu tenho 15 aqui, então não vai ser por 6 também. Então, eu tento 3. Se não der, eu tento 5. Se não der, para aí. Mas vamos lá, por 3 dá, né? Olha só, 6 dá para dividir por 3 e 15 dá para dividir por 3. O que acontece? 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. Então, resposta, 2 sobre 5. Olha aqui, letra A, 2 sobre 5. Viram que exercício tranquilinho? Mas assim, tranquilo desde que você entenda alguns quesitos. Primeiro, entenda o que quer dizer razão. Às vezes o aluno não conseguiu responder isso porque ele não sabe o que é razão. A palavra razão, repito, é uma divisão, é um valor dividido pelo outro. Aí quem é em cima, quem é embaixo, depende da ordem que o exercício estabelecer. O exercício falou razão entre reprovado e total de candidatos. Então, é o total de reprovados dividido pelo total de candidatos. Aí basta você descobrir quantos reprovaram, quantos participaram e fazer a divisão ou simplificação, que foi o nosso caso aí. Chegamos na resposta, 2/5. Beleza? Bem tranquilo, mas você tem que saber a parte conceitual.
né? É a única coisa que vai exigir de você aqui. Beleza, né, galera? Não vamos ser pegos de surpresa com uma coisinha tão simples dessa, né? Olha um outro exemplo aqui, ó. O que eu tenho aqui agora? Ele disse o seguinte, ó. Segundo uma reportagem, a razão entre o total de alunos matriculados em um curso e o número de alunos não concluintes desse curso, nessa ordem, é de 9:7. A reportagem ainda indica que são 140 os alunos concluintes desse curso. Com base na reportagem, pode-se afirmar corretamente que o número total de alunos matriculados nesse curso é... Aí aqui as alternativas de resposta. Beleza? Bom, vamos lá. O que o exercício quer saber? Ele quer saber, professor, a razão. Razão entre quem? Aliás, ele quer saber o número total de alunos matriculados. É isso que ele quer saber. Quantos alunos foram matriculados? Então, eu vou colocar aqui, ó, alunos matriculados. Quando eu não sei um valor, eu represento por X. Beleza? Tranquilo? Bom, o que eu tenho mais de informação? Eu tenho a seguinte informação aqui, ó. Eu tenho que o total de alunos que concluíram o curso, que ele fala aqui, ó, a reportagem ainda indica que são 140 os alunos concluintes. Então, concluintes, 140. Beleza? Bom, quantos que não concluíram? Não concluintes. Como que eu vou descobrir quantos que não concluíram? Preste atenção aqui. O total de alunos matriculados não é X? Sim. Quantos passaram? Vamos dizer assim, quantos foram aprovados? 140. Se 140 foram aprovados, quantos que não foram aprovados? Aí você vai dizer para mim, não sei, professor. Claro, você não sabe, não sei também. Mas eu posso matematicamente representar isso. Como que eu posso matematicamente representar isso? Se X alunos participaram e 140 passaram, quantos que não passaram? X menos 140. Eu não sei quantos, mas na hora que eu descobrir quantos alunos participaram, basta eu tirar 140, a diferença é os que não passaram. Beleza? Então, matematicamente, eu posso representar. Se X é o total, 140 passaram, quantos não passaram? X menos 140. Beleza? Bom, por que nós fizemos tudo isso? Porque eu tenho uma razão estabelecida. O exercício falou que a razão entre o número total de alunos matriculados, ou seja, X, em um concurso, e o número de alunos não concluintes quer dizer reprovados, né, que não terminaram o curso, beleza? Nessa ordem é de 9:7. Isso quer dizer, ó, se X estão matriculados, 140 concluíram, quantos que não concluíram? X menos 140. Então, alunos matriculados dividido por alunos não concluintes, olha aqui, porque é uma razão. Razão é um dividido pelo outro, respeitando a ordem que o exercício estabeleceu. Então, ele falou, a razão entre o total é X, e os não concluintes, então, é o total dividido por não concluintes. Isso é igual a 9/7, que ele falou que a razão é de 9:7. Então, 9 em cima, 7 embaixo. E agora, professor, o que eu faço? É só multiplicar cruzado aqui, ó. Então, eu vou ter 9 vezes x menos 140 igual a 7 vezes x. Aí, aqui, faz a distributiva, 9 vezes x, 9x, menos 9 vezes 140. 9 vezes 140 vai dar 1.260.
Simples, você pega aqui, ó, 140 vezes 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 4, 36. Vão 3. 9 vezes 1, 3. E 9 vezes 1, 9. E 3, 12. 1.260. Isso é igual a 7x. E agora, professor? Agora, aquele esqueminha de equaçãozinha do primeiro grau. O que tem x fica de um lado, o que não tem x passa para o outro. Trocou de lado, troca o sinal. Então, eu vou trazer o 7 para o lado de cá e o 1.260 passo para o lado de lá. Beleza? Então, vai ficar assim, ó, 9x menos 7x igual a 1.260. Observem que o 7 positivo veio para o lado de cá negativo. O 1.260 negativo foi para o outro lado positivo. E agora, professor? Agora, galera, subtrai. 9 tira 7, 2. 2x igual a 1.260. O 2 está multiplicando, professor. O que eu faço? Passa dividindo. Está somando, passa subtraindo. Está subtraindo, passa somando. Está multiplicando, passa dividindo. Então, x igual a 1.260 dividido por 2. Então, x igual a 630. A metade, né? Toda vez que eu divido por 2, é só ver a metade. A metade de 1.260, 630, resposta letra E. Tranquilo? Beleza? Então, tá aí, galera. Resolvido um exercício de razão. Esse exercício, além do conhecimento de razão, exigiu aí um pouquinho mais de nós, né? Exigiu aí algum conhecimento de equaçãozinha do primeiro grau, tal, e isso vai ser muito natural, até porque o concurso é de nível médio, né? E nível superior no caso de professor. Mas os exercícios que são cobrados, gente, na grande maioria das vezes, são exercícios de conhecimento do ensino fundamental. Isso é muito bacana. E para vocês, teoricamente, um pouco mais fácil. Beleza? Para quem já tem o ensino médio e principalmente o ensino superior aí. Beleza? Entendido o que é razão? Então vamos falar agora de proporção. O que é proporção, professor? Proporção, galera, é uma igualdade de razões. Então eu vou ter aqui A sobre B é uma razão. C sobre D é outra razão. E sobre F é outra razão. Então, se eu digo que A sobre B é igual a C sobre D, que é igual a E sobre F, então eu tenho uma igualdade de razões. Portanto, eu tenho uma proporção. Galera, uma razão é igual a outra quando ela apresenta o mesmo resultado. Se eu digo que A sobre B é igual a C sobre D, é porque o resultado dessa divisão de A sobre B dá o mesmo resultado que C dividido por D, que dá o mesmo resultado que E dividido por F. Portanto, a resposta é uma só, é esse valor que eu estou representando pela letra K. E este K recebe um nome específico, ele é chamado de constante de proporcionalidade. Ok? Constante de proporcionalidade é o resultado que é o comum a todas as razões. Beleza? Bom, primeira coisa é isto, entender o que é uma proporção. Entendido isso, nós precisamos também compreender algumas nomenclaturas que se dá aos seus elementos. Assim como na razão, os termos que estão em cima e embaixo também recebem nomes. Nesse caso, antecedente e consequente. Como que nós fazemos a leitura disso aqui? Ó? A dividido por B igual a C dividido por D. A leitura é feita assim. Ó. A está para B, assim como C está para D. Então, vamos entender esta linguagem matemática. Quando eu digo que uma coisa está para outra, matematicamente eu quero dizer uma coisa dividido pela outra. Se A está para B, eu quero dizer A dividido por B. A palavra assim como na matemática quer dizer igual, beleza? Então, A está para B, A dividido por B. Assim como igual. A C está para D, então C dividido por D. Em outras palavras, A dividido por B é igual a C dividido por D. Então, A está para B, assim como C está para D. Beleza?
Bom, lembrando que A e C, os caras de cima, são chamados de antecedentes, B e D são os caras de baixo, são chamados de consequentes. Além disso, B e D A e D são chamados de extremos e B e C são chamados de meios. Aí você pergunta, professor, mas por que extremos e por que meios? Porque esta representação aqui poderia ser feita assim, ó, A dividido por B igual a C dividido por D. Observe, quem está na extremidade é o A e o D, por isso eles são chamados de extremos. Quem está no meio é o B e o C, por isso chamados de meios, ok? Então, extremos, A e D, o cara de cima aqui, o cara de baixo lá, extremo, e esses dois aqui, meios, beleza? Professor, eu preciso saber essa nomenclatura? Sim, para que a gente possa entender melhor as propriedades. Então, vamos ver as propriedades da proporção. Primeira propriedade, chamada de propriedade fundamental da proporção, é a seguinte. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso quer dizer que, se eu tenho A sobre B igual a C sobre D, ao multiplicar A vezes D, tem que dar o mesmo resultado que B vezes C. Professor, tem que ser igual? Tem. Se não for igual, não é uma proporção. Então, toda vez que você tiver uma igualdade de razões, se você multiplicar cruzado, tem que dar a mesma resposta. O valor que está aqui no lugar do A vezes o valor do D tem que ser igual ao produto de B vezes C. Sempre vai ser igual. Se não for, não é proporção. Ok? Por isso que a propriedade diz isso, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, sempre que for proporção. Ok? A outra propriedade, conhecida como propriedade da composição. Então, nós vamos ter a mesma situação lá, de A sobre B e C sobre D, está aqui, e nós vamos aplicar essa propriedade. Essa propriedade diz o seguinte, texto dela. A soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como qualquer antecedente está para o seu respectivo consequente. Você vai dizer, professor, não entendi nada do que falou. Beleza, vamos traduzir isso. Soma dos antecedentes. Lembram quem eram os antecedentes? São os caras de cima, o A e o C. Soma dos antecedentes vai ficar o seguinte, A mais C, certo? Está para, o que era está para? Não é dividido por, lembram? Está para dividido por soma dos consequentes, ou seja, B mais D. Então, eu tenho que A mais C dividido por B mais D vai ser igual a quem? Vai ser igual a uma constante. Lembram lá que nós chamamos de constante de proporcionalidade? Cara, se eu dividir a soma dos que estão em cima pela soma dos que estão embaixo, esse valor que eu vou encontrar aqui, ó, que é chamado de constante de proporcionalidade, ela vai ter o mesmo resultado que eu fazer a divisão individualizada de cada razão dessa aqui. Ou seja, se eu dividir A por B, eu vou ter como resultado K. Se eu dividir C por D, eu vou ter o mesmo resultado, K. Então, a propriedade da composição diz isso. Se somar em cima e somar embaixo, vai dar o mesmo resultado que somar em cima, somar embaixo e dividir, né? Eu vou ter o mesmo resultado que se eu fizer a divisão individual de cada uma delas. Beleza? É isso que é a propriedade da composição. Bom, existem outras versões dessa propriedade. Tipo assim, ó. Eu necessariamente não preciso só somar em cima e somar embaixo. Portanto, se eu tenho A sobre B igual a C sobre D, eu posso fazer a soma assim, ó. A mais B, somar o de cima com o de baixo. Ao invés de somar os dois de cima, eu somo o de cima com o de baixo, ó. A mais B. Posso fazer isso, professor? Pode, só que tudo que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro. Então, eu vou somar esses dois também. Então, vai ficar C mais D. Observe, eu peguei A mais B, então vai ser C mais D.
Professor, quem que eu vou colocar aqui embaixo? Aqui embaixo, você pode escolher ou o A ou o B. Você pode colocar o A ou o B. Qualquer um, professor. Ah, eu vou colocar o B então, tá certo? Tá. E do outro lado, eu coloco qualquer um? Não, do outro lado não. Se você optou em escolher, em colocar o B aqui embaixo, você obrigatoriamente vai ter que colocar o D do outro lado. Por quê? Porque o B está embaixo. Então, você tem que conservar o que está embaixo. Ah, professor, então se eu tivesse colocado aqui, ao invés de B, eu tivesse colocado A, então lá eu teria que colocar o C. Exatamente. Ok? Se você optou em A, em colocar o de cima aqui embaixo, você vai ter que colocar o de cima aqui embaixo. Entendem isso? Você pode escolher qualquer um, ou A ou B. Só que do outro lado tem que seguir a mesma lógica. Coloquei o de cima, tem que ser o de cima. Coloquei o de baixo, tem que ser o de baixo. Beleza? E aí, a gente substitui os valores e resolve. Professor, essa propriedade só serve para soma? Não pode ser diferença? Pode, gente. Pode ser, ao invés de A mais B, poderia ser A menos B sobre A, por exemplo, e C menos D sobre C. Poderia ser menos. Professor, mas como que eu vou saber se é mais ou se é menos? Aí vai depender do exercício. Se o exercício estiver fazendo referência a uma soma, você vai usar soma. Se ele falar que a diferença entre dois valores é tanto, aí você vai pegar um menos o outro. Beleza? Então, é o exercício que vai direcionar se você vai ter que somar ou subtrair. Agora, o importante é que você saiba que esta propriedade ela pode ser aplicada para soma ou diferença, tanto faz. Beleza? Bom, até aquela anterior, professor, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes? Até aquela anterior. Ao invés de A mais B sobre C mais D, poderia ser A menos B dividido por C menos D. Normal. A resposta vai ser a mesma. Tranquilo? Bom, então continuando aí, galera. Agora, vendo alguns exemplos disso. O que a gente tem aqui, ó? A Seduc MT possui atualmente 2.100 funcionários. Se a relação entre o número de efetivos e contratados é de 5:2, quantos são os efetivos? Bom, ele disse o tipo de funcionário que ele tem. Ele falou que tem funcionários efetivos, e que tem funcionários contratados. Beleza. Efetivos e contratados. Eu não sei quantos funcionários tem. Então, eu vou representar. O total de funcionários efetivos, eu vou dizer que é E. O total de funcionários contratados, eu vou dizer que é C. Beleza? Eu vou representar por E o total de efetivos e por C o total de contratados. O que o exercício diz? Que tem atualmente 2.100 funcionários. Qual é a leitura que eu faço disso? Se eu somar os funcionários efetivos mais os funcionários contratados, E mais C, isso vai ser igual a quem? A 2.100. Porque o total é de 2.100 funcionários. Tranquilo até aqui? Beleza. O exercício falou que a relação que matematicamente faz a mesma referência à palavra razão, tá? Entre o número de efetivos e contratados é de 5:2. Em outras palavras, matematicamente, o que ele está nos dizendo? Que se eu dividir o número de efetivos pelo número de contratados, isso vai ser igual a 5 dividido por 2. Então, a razão é essa, ó. Efetivos dividido por contratados é igual a 5 dividido por 2. Entenderam aí? Como que você organiza esta razão? Respeitando a ordem estabelecida no exercício. Ele falou relação, ou seja, razão.
razão é uma divisão, é uma coisa dividido pela outra. Então, eu preciso saber quem está em cima, preciso saber quem está embaixo. Quem está em cima? Número de efetivos. Então, E. Eu disse que o número de efetivos é E. E contratados. Contratados embaixo. Então, é efetivo dividido por contratado. Isso vai dar quanto? 5/2. Porque ele falou que a relação é de 5/2. Então, 5 dividido por 2. Beleza? Bom, e agora, professor, como que eu resolvo essa parada? Bom, obviamente que se você não souber a propriedade da composição, você vai ter que apelar para a resolução de um sistema, né? Você isola o C ou o E, substitui aqui, acha um, depois volta, acha o outro. É um pouquinho mais complicado, porque a resolver o sistema implica numa habilidade até mais apurada. Mas assim, se você domina a propriedade da composição, a saída aqui é a seguinte. Eu não tenho que E mais C é 2100. Olha só, ele não me deu a soma. Lembra que eu disse para vocês que você pode somar ou subtrair? E se você vai somar ou subtrair, depende do exercício. O exercício me deu uma soma. Então, eu vou aplicar a propriedade da soma. Eu não vou aplicar a propriedade da diferença. Porque se ele falasse a diferença entre efetivos e contratados é 2100, então seria E menos C 2100. Aí eu iria aplicar a propriedade da diferença. Mas como ele me deu uma soma, então eu vou aplicar a propriedade da soma. O que é a propriedade da soma? Somo o de cima com o de baixo. Então vai ficar assim, ó, E mais C dividido. Lembram que eu disse para vocês que você pode colocar qualquer um dos dois aqui embaixo? Você pode colocar o E ou pode colocar o C. Beleza. Mas o fato de você poder colocar qualquer um não quer dizer que você vai ter que escolher qualquer um. Você tem que escolher aquele que você quer descobrir. Quem você quer descobrir aqui? A pergunta é, quantos são os efetivos? Então, eu quero saber o valor do E. Então, eu vou colocar aqui embaixo o E, que é o que eu quero descobrir. Se eu quisesse saber os contratados primeiro, eu colocaria o C ali. Beleza? Bom, e do outro lado, professor? Do outro lado, a gente tem que fazer o mesmo procedimento. Eu tenho que somar 5 mais 2. Então, vai ficar 5 mais 2, 5 mais 2, dividido por qualquer um deles? Não. Quem eu optei em colocar embaixo? Eu optei em colocar o E, e o E estava em cima. Então, do outro lado, eu vou ter que colocar o cara que está em cima, no caso aqui, o 5. Então, dividido por 5. Beleza? Agora, eu vou substituir. E mais C, eu sei que vale 2100. Então, no lugar de E mais C, eu vou colocar 2100. Então, vai ficar assim, ó, 2100 dividido por E é igual a 5 mais 2, 7, dividido por 5. Beleza? Bom, agora, mais uma vez, outra propriedade. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Nesse caso, eu faço a multiplicação cruzada, ó. Assim, ó. Então, vai ficar 7 vezes E igual a 5 vezes 2100. O que eu faço com o 7 que está multiplicando? Então, um número está multiplicando de um lado, vai para o outro, dividindo. Então, eu vou ter que E é igual a 5 vezes 2100 dividido por 7. Professor, eu não poderia já ter multiplicado o 5 vezes 2100? Se você preferir, poderia, tá? 5 vezes 2100, 10.500. Beleza. Aí você divide 10.500 por 7. Ou, deixa daquele jeito, divide o 2100 por 7, que fica um pouco mais simples, e ficaria assim, ó, E igual a 5 vezes 2100 dividido por 7, 300. 7 vezes 3, 21. Ok? E aí multiplica 5 vezes 300, 1.500.
500. Pronto. Quantos funcionários são efetivos? O total de funcionários efetivos, letra C, 1.500 funcionários. Tranquilo? Está resolvido o exercício aí. Beleza? Então, simplesinho, né? Mas exige conhecimento de propriedades para a gente poder resolver. Cara, a banca IBFC, por diversas vezes, cobrou exercício nesse formato. Claro, aqui eu fiz uma atualização, eu fazendo referência ao SEDUC e tal, porque é algo do nosso concurso. Mas o que eu queria trabalhar aqui é essa ideia de você aplicar a propriedade da proporção nesse formato de exercício. Ela já cobrou exercícios semelhantes a esse. Beleza, né? Aqui o que importa agora é você dominar essa propriedade, principalmente essa propriedade da composição. Porque a outra, a propriedade fundamental, que é a multiplicação cruzada, você já está acostumado a usá-la, né? Você usa automaticamente. Tem uma igualdade, você já multiplica cruzado. Olha só, outro exemplo. Em um concurso, Paulo acertou 75 questões da prova objetiva. Sabendo-se que a razão entre o número de questões que Paulo acertou e o número de questões que ele respondeu de forma incorreta é de 15:2, e que 5 questões não foram respondidas por falta de tempo, pode-se afirmar que o número total de questões desse simulado era. Galera, veja bem, olha o cuidado que nós temos que tomar. Muito embora é um exercício relativamente simples, mas ele faz algumas colocações aqui que, se eu não levar em consideração a forma como está sendo expressa, eu faço o exercício errado. Tá? Porque muitos alunos pegaram simplesmente e fizeram assim, ó. Ele acertou 75, ele não respondeu 5, aí já somou 75 mais 5, deu 80, e ele respondeu 15 de forma incorreta, e aí somou, deu 105. Marcou aqui, ó, a resposta tem aqui, 105. Mas não é assim. Veja bem, primeira coisa que eu tenho que levar em consideração é o seguinte, isso aqui é razão. 15:2, ele não respondeu de forma incorreta 15, tá? Ele falou que a razão entre as questões que ele acertou e as questões que ele respondeu incorretamente é 15:2. Bom, então vamos lá. Quantas que ele respondeu de forma incorreta? Eu sei quantas que ele respondeu de forma incorreta? Não sei, professor. Não sei quantas que ele respondeu de forma incorreta. Então, como que eu posso representar isso daqui? Eu posso dizer que ele respondeu de forma incorreta X questões. Beleza? Quantas que ele respondeu de forma correta? Bom, de forma correta eu sei. Ele falou que foram 75. Olha aqui, ó. Paulo acertou 75 questões da prova. Então, correta 75. E a razão entre as que ele acertou e o número de questões que ele respondeu. Olha aqui algo que realmente atrapalha. Ele fala aqui, ó, respondeu de forma incorreta. Isso quer dizer que as que não foram respondidas não pode ser considerado aqui. Porque é somente as que ele respondeu de forma incorreta, que eu chamei de X. Tá? É de 15:2. Então, o que ele está dizendo? Que 75 dividido por X é igual a 15 dividido por 2. As questões que ele respondeu corretamente, dividido pelo total de questões que ele respondeu incorretamente, é igual a 15/2. E não foram respondidas, não respondeu 5 questões.
O total de questões desse simulado vai ser o quê? Vai ser as que ele respondeu errada, mais as que ele respondeu certa, mais as que ele deixou de responder. Isso que é o total de questões, beleza? Então, agora eu tenho que ir em busca dessas questões incorretas. Como que nós vamos descobrir? Resolvendo esta proporcionalidade aqui. Se eu tenho que 75 sobre x é igual a 15 sobre 2, então eu tenho uma igualdade de razões. Para resolver, basta aplicar a propriedade fundamental. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar bem assim, ó. Olha aqui, ó. 15 vezes x, 15 vezes x igual a 2 vezes 75. Quanto que dá 2 vezes 75, galera? 2 vezes 75 é o dobro, né? Então, eu vou ter aqui 15 vezes x é igual a 150. O que eu faço com um valor quando está multiplicando de um lado? Vai para o outro, dividindo. Então, x igual a 150 dividido por 15. Fazendo essa divisão, 150 dividido por 15, bom, está bem óbvia, né? Vai dar 10. Portanto, quantas questões ele respondeu de forma incorreta? 10 questões. Mas a pergunta é, o total de questões desse simulado. Então, agora eu vou ter que somar 10 questões incorretas, mais 75 questões corretas, mais 5 questões que ele deixou de responder, fazendo essa soma, 5 e 5, 10, vai 1, 1 e 1, 2 e 7, 9. Conclusão, quantas questões tinha o simulado? 90 questões. Belezinha? Tranquilo aí? Então, relativamente simples, porém, volto a chamar a atenção nas expressões utilizadas no enunciado do exercício. E isso, às vezes, nos derruba. Alguns costumam chamar isso de pegadinha. Eu não chamo de pegadinha porque a banca é séria, gente. Não tem essa questão de pegadinha. O que acontece, na verdade, é má interpretação textual. Se você não consegue interpretar, aí o aluno, isso é pegadinha. Não, pô, é questão de prestar atenção naquilo que está escrito para você fazer a definição, a tradução correta. Beleza? Tranquilo? Então, está aí, resolvido 90 questões. Beleza, galera? Então, assim a gente chegou ao finalzinho da nossa aula. Quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, galera. Volto a reforçar, isso aqui é um pré-requisito para o nosso estudo de porcentagem, né? E é importante você dominar bem esse assunto também. Beleza? Nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Clique like.